a sintonizar 106,5. A partir de agora nós temos entrevista aqui no nosso Costa News. Já começamos nesse nosso primeiro momento com a participação da professora Sheila Stella. Seja bem-vinda aqui ao nosso Costa News. Se aproxima um pouco mais aqui do microfone, professora. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Professora, hoje, por coincidência, nós estamos celebrando o Dia da Literatura Brasileira e também é o Dia Mundial do Trabalho. E você dedicou grande parte da tua vida trabalhando na educação e também para a literatura, não é verdade? Que coincidência boa, né? Então, na verdade, não me ative a esse dia, Dia da Literatura. Todo dia se comemora alguma coisa, né? Foi sinceramente uma positiva coincidência, né? Te convidar para um dia que a gente festeja duas celebrações e que realmente fazem parte da tua vida. Exatamente. Vamos primeiro nos ater em te apresentar. A professora Sheila Stella tem mais de 30 anos dedicados à educação aqui no município, né? Conta um pouquinho para nós dessa tua história com a educação. Então, eu, na verdade, coincidentemente, iniciei trabalhar dentro da educação quando eu estava sem trabalho. Entendi. Então, eu cheguei, na verdade, foi através de um convite, mas eu já estudava, fazia ensino médio, o segundo ano do ensino médio, iniciei meus trabalhos e logo após eu também comecei a estudar, então, fazer um magistério para... na verdade, à distância. Eu continuei meu ensino médio e fiz à distância a minha formação. Certo. E sempre na área rural do município, como é que funcionava? 4 anos apenas lá na área rural, dos 16 aos quase 20. Daí eu continuei aqui na cidade. Para as pessoas que chegaram em São Miguel, um pouco tempo depois, a professora Sheila Stella é do São Brás, não é isso? É São Brás. Toda a família tradicional. Conheço a tua irmã também, que é uma pessoa boníssima. Eu sempre falo das pessoas, quando falo da minha irmã, a Sônia, eu falo que é a que mais trabalha lá em casa, na verdade. Sim. Porque ela tem 3 empregos. Três empregos. Tem que dar conta dos 3 empregos. Ela dá um jeito, porque eu acho que de repente as pessoas falam, não, eu não ganho quase nada, e ela, o trabalho dela geralmente não se paga bem, mas então ela foi atrás de mais trabalho, não é? Sim. Organizou o tempo dela e isso. Para poder chegar naquele valor mensal para tentar sobreviver, né? Porque é muito difícil, né, no nosso Brasil, né? A gente tem uma desigualdade de salário nas funções aí que é algo que o Congresso deveria discutir, né, professora? Principalmente os educadores, né? Eu não sei por que o salário, digamos, de uma forma ou outra, por mais que tentam melhorar, parece-me que piora. Sim. Porque eu vejo, já colocando isso na área de educação, eu sempre vou ter que falar da educação, porque é a minha área, na verdade, eu vou ser professora, sou professora. O salário, pode ser que em alguns lugares no Brasil melhorou o salário para alguns professores, porque o município ou o estado não cumpria com um piso, digamos, com um valor básico, mínimo. Certo. E nossa região, que nós já tínhamos um salário melhor, a grande maioria dos municípios, o salário era muito bom, e eles simplesmente, a partir do momento que inventou-se um piso salarial, o nosso salário achatou. Sim. Alguns municípios, eu acredito que quase até hoje está meio congelado devido porque recebe mais do que o piso, não se faz uma reposição. Entendi. Professora, e você tem dedicado o teu tempo agora para escrever. Me conta como é que surgiu essa paixão. Ela está lançando o livro Nunca Como Antes. Na verdade, já teve o lançamento, né, essa formalização, mas eu acredito que o São Miguelense e também os nossos amigos munícipes aqui dos municípios vizinhos
talvez ainda não tenham conhecimento, né, de que você tem dedicado o teu tempo para escrever. Me conta um pouco a respeito desse livro Nunca Como Antes. Como é que surgiu a ideia? Eu vou falar mais sobre a questão, já que estamos no trabalho. É uma paixão, mas que se reverte num grande trabalho. Ou o contrário, não é? O grande trabalho que se tem se reverteu nesse livro. Foi um bom tempo de pesquisa e exatamente porque eu escrevi esse livro. Eu gosto de escrever, eu me vi gostando de escrever desde os meus 12 anos. Certo. Só que lá eu traduzia, não tinha essa informação, toda essa coisa boa que tem hoje, que é só buscar. E então eu traduzia músicas através do som. Eu não entendia, não havia um dicionário inglês ou italiano. Eu amava as músicas italianas. E eu tentava reescrever a música. Eu reescrevia, sim, conforme eu imaginava que fosse. Foi assim que eu comecei. Fazer adaptação. Então, quando eu comecei a dar aula, meus 16 anos, eu ia para a escola e eu lembro que nos dias que chovia, eu ia e cumpria minhas 4 horas lá sozinha, sem alunos, porque os alunos moravam longe. Então, nesse tempo, eu fazia meu plano de aula e quando terminava, eu pegava meu caderninho lá e escrevia. Exercitava a escrita. Sempre poesia. Eu gosto e é uma coisa que eu, todo dia, se eu não escrevi um pouquinho, o meu dia não foi um dia, sim, sabe? Então, foi assim que eu comecei a escrever. E muitos caderninhos se perderam, porque perdeu-se, até chegar ao computador. Entendi. A partir do momento do computador, então, foi uma conquista, assim, conquista para eu acho que para a humanidade, não é? Sim. E a partir desse momento eu consegui salvar todos os arquivos. Todos os arquivos. Entendi. E quanto ao livro? O que o escritor, aliás, o leitor vai encontrar no teu livro? O romance, então, o livro. Ele conta a história, ele traz toda a trajetória da mulher dentro das idades de pessoas que eu conheço. Certo. Assim, principalmente dos 11 aos 90 anos. Então, eu coloquei dentro desse... É um romance, fictício, certo, mas baseados em fatos reais, o tempo histórico real, tanto que eu tive que buscar na história, nos arquivos históricos, não Wikipédia, não, arquivos de todos os tipos para saber, assim, para me basear quem era São Miguel, a nossa região, o que era em 1925, por exemplo. Sim. Aí eu comecei a história. E sempre se referindo à mulher. E assim foi, é uma história, eu acho assim, bastante cativante, são todos fatos reais, todos uma questão que a mulher, os enfrentamentos da mulher, hoje a questão ainda está, eu não sei se ela está mais, como é que eu vou dizer, devido às redes sociais, a coisa está mais explícita, ou as denúncias, digamos, de violências está mais acessível. Sim. Ou então, na verdade, piorou. Certo. Eu acredito que hoje as pessoas têm mais coragem de denunciar, de sair, ou devido aos acessos, à acessibilidade. Então, a coisa mudou. Mas eu acho que desde sempre aconteceram todos esses enfrentamentos que a mulher tem hoje, e parece que ainda mais. Entendi. E na última segunda-feira, a gente teve a oportunidade de presenciar você sendo homenageada na Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu. Como é que você recebeu essa homenagem?
A homenagem, você acolheu ela como sendo por escritor ou como professor, ou os dois juntos? Como é que foi essa receptividade tua? Eu gosto de trazer o professor junto. Certo. Porque eu acho que a facilidade que eu tive para escrever vem de todo de toda essa trajetória de trabalho, de pesquisa, de escrita. Então, ela vem junto. Eu acho conhecimento também, eu me baseei muito em muitos enfrentamentos de conhecimentos que eu tive com famílias de alunos. Então, toda essa bagagem eu transcrevi para o livro. Não determinando a tua história minha, mas assim, questões polêmicas, questões... como é que eu vou dizer? Questões que nós vivemos hoje. Entendi. E a gente precisa fazer aqui apenas uma lembrança que essa homenagem, ela teve uma iniciativa também de uma mulher, né, que é a única que nós temos ali na Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu, que foi a vereadora Juliane Dandolini, né? Dandolini, que teve essa iniciativa, e ela tem projetos, sempre que ela tem oportunidade, homenageia a mulher ali na Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu. E na última segunda-feira, então, você recebeu essa homenagem, voto de congratulação, não é isso, professora? Sim. Eu fiquei muito feliz. Na verdade, eu até, inclusive, coloquei que para mim, foi uma coroação. Sim. Eu acho que sei lá, eu nunca tive em outras áreas, em outros momentos assim que eu fui homenageada, digamos, não ser um aniversário. Sim. Que já faz um bom tempo que eu não faço mais. Então, eu fiquei muito feliz. E eu levei eu queria dizer às minhas colegas de trabalho, de profissão, que eu já estou aposentada, já fiz a minha parte, dizer que em nenhum momento eu esqueci de todas essas que continuam lá na luta. E eu acredito que, olha, é um trabalho que merece ser bem feito. Compreendo e também compartilho do mesmo entendimento, do mesmo objetivo. Professora, para a gente finalizar, me fala duas coisas. Eu tenho certeza que você tem uma homenagem para fazer no término da nossa entrevista, falando dessa experiência que você tem como escritora, mas é difícil ser escritor no Brasil? Tem muitas dificuldades? Para quem já pega, por exemplo, o livro pronto, o que está por detrás de toda essa criação? Eu tenho certeza que tem uma logística que é um pouco pesada aí, né? Bastante. Eu acho assim que hoje, principalmente, as mídias estão ajudando para você vender isso e aquilo, mas exige-se cada vez mais. Você tem que ter entendimento de onde acessar, o que procurar, quem procurar ajuda. Eu continuo, agora estou fazendo mais cursos do que antes. Antes eu só achei que era escrever um livro. Sim. Eu fiquei 1 ano e 2, 3 meses mais ou menos no trabalho desse livro. E pensei, nossa, agora está tudo feito. E eu já estou me sentindo assim, sabe, aquele iceberg boiando? Então, exatamente, eu não sou iceberg, não. Eu sou aquela gotícula lá na pontinha que está, que pode, hoje, principalmente por causa do aquecimento, que seja o aquecimento das vendas, né? Sim. Mas o aquecimento pode derreter e me tornar água e, de repente, morrer no percurso, porque... é bem complicado. Bem desafiador. É bem desafiador. Eu acho que ainda estou trabalhando lá para alavancar as vendas. Eu acho assim que vai... Claro, você tem que gostar. Mas eu acho, já vou falando para todas as pessoas que de repente estão acessando aí, vale a pena essa leitura. E eu
eu como escritora, eu como leitora e todas as opiniões que eu tive, não de amigos, de pessoas que eu nem imaginava que viriam até mim e falariam, Sheila, o teu livro, Sheila, o próximo eu quero ler. Eles já estão esperando e ficam dizendo... Mas é uma continuidade dessa história? Já quero continuidade disso. Entendi. Então até eu falei, mas agora eu estou falando, calma, eu preciso, porque não é só escrever, não é? Para escrever, eu tenho que ter aquele tempo de sentar e escrever. Eu preciso também me vender. Uhum. Então, assim, até eu falaria toda a comunidade, você, pai, mãe, que queiram dar um presente, um bom presente, uma boa leitura, você, marido, uma boa leitura, mas é para todos, não Sim. é? Esse livro eu já fiz com o cuidado de ser para o homem, para a mulher, para o jovem. Por quê? Ele fala do primeiro emprego. Entendi. Ele fala da criação desse filho que está sendo criado com todos os cuidados, e de repente, com todos esses cuidados, como ele vai ser colocado lá na sociedade? Sim. Será que lá fora eles têm esse mesmo cuidado? Uhum. Será que lá fora nós temos... Então, fala disso, fala das profissões, por exemplo, hoje, o cuidador vai ser cada dia mais necessário. Uhum. Nós estamos avançando, a sociedade está avançando, está envelhecendo. Então, cada dia mais. Então, é uma história tão linda desse cuidador que me pegou de surpresa. Cativante. Porque se vive, não é? Sim. Se vive e quando vê o cuidador ele tomou essa história de uma forma que eu cheguei a parar e pensar, mas não é você o personagem principal? Uhum. E ele caminhou, então, assim, é uma história para todas as profissões. Tem o médico, tem o advogado, e em todos os momentos tem a postura pessoal desses enfrentamentos, entendeu? Uhum. Então, foi um livro, assim, não foi um livro, eu escrevi um livro aí para... Não. Foi com responsabilidade, eu tive muito cuidado com essa leitura, esse primeiro, depois é outra coisa. Tá? Uhum. Com esse livro, o meu aluno ainda que tem lá 12 anos, 13 anos, que vai ler, que eu não tenha que me envergonhar ou de repente alguém não venha dizer, meu Deus, ela colocou isso, aquilo e aquilo lá no livro e as crianças estão lendo. Não. Então eu tive esse cuidado, esse respeito para com a minha profissão de professor, porque eu era professora de uma determinada idade. Entendi. Vamos encerrar então a entrevista com aquela homenagem que você... mostrou para mim aqui, agora a gente compartilha com a nossa audiência, professora? Então, vim com uma escrita, então, o que eu queria dizer? Que escrever sobre os enfrentamentos da mulher, digamos, o que foi preciso? Sei que foram horas e horas de pesquisas e leituras, onde me embrenhei, chorei, me revoltei, quase que tudo aquilo que encontrei e precisei, de uma certa maneira, senti. Ser o aluno, senti ser o professor, o empregado, o doutor, o amante, o advogado, o cuidador e aquele cuidado. O que aprendi e o que ensinei? Nosso legado fica no que criamos e o registro é que o perpetua. Então, pena que poucas pessoas vivem essa leitura, mesmo que por prazer. Então, o conhecimento se obtém quando se procura. Assim como o trabalho hoje nós temos, ele pode, de repente, não estar resolvendo a tua vida. Mude. Sempre tem o tempo, não é? Vou lembrar do meu marido, hoje falecido, ele mudou de profissão 3 vezes. Porque ele queria buscar outra coisa e sempre buscar outra coisa. Então, é por si, não é? Você por você.
Obrigado, professora, pela tua presença. Feliz dia do trabalho para você e desejamos êxito aí na divulgação do livro e também no próximo, na escrita do próximo. Já tem um projeto aí. Obrigado mais uma vez. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com a continuidade. Eu vou trazer os destaques da nossa região, então não sai daí um instante só. Amigo